pessoal, como vocês estão? Olha o Pastor Raul aqui mais uma vez para vocês com mais um review, aquele nosso vídeo onde semanalmente a gente analisa material cristão, onde eu indico ou reprovo materiais cristãos para vocês. E hoje nós temos um material que eu indico muito, um material extraordinário que é lançamento da editora Vida Nova. Então, antes de mais nada, já se inscreve no canal, ativa o sininho e dá teu joinha, porque eu tenho certeza que você quer ser notificado dos nossos novos vídeos, você vai ser notificado das novidades aqui do Nascido de Novo. Bom, pessoal, para começar eu vou falar um pouco sobre outra obra da coleção, Comentário Exegético de Apocalipse, do Grant Osborne. Esse material aqui, vocês já têm o review aqui no canal. Vocês já têm o review dele, deem uma olhada aí, que é um material maravilhoso, um comentário exegético, onde ele trata de Apocalipse de uma maneira detalhada e de uma maneira muito correta, que eu gostei muito do conteúdo desse material. Mas a gente não está falando desse material hoje. A gente está falando do lançamento da coleção de comentários exegéticos. Dessa vez é o comentário de 1 Coríntios, do Gordon DeFee, tá? Do Gordon Fee, como nós costumamos chamar, que é um comentário que eu já estou usando nos meus estudos, um comentário extremamente detalhado. Um detalhe, pessoal, ele é mais grosso do que o de Apocalipse, ele é mais detalhado do que de Apocalipse. Mas pastor, o Gordon Fee é pentecostal, o senhor é reformado. Para você ter uma ideia como a gente tem que entender como as coisas funcionam, né? A gente não deve avaliar o livro pela capa. Então, como não devemos avaliar o livro pela capa, vamos dar uma olhada no comentário de 1 Coríntios do Gordon Fee. Vamos ver qual é a dessa, porque eu tenho certeza que é isso aqui que vocês querem. Bom, pessoal, quem não se lembra daquela propaganda, pelo menos é da minha época, você lembra da minha voz? Ela continua a mesma, mas os meus cabelos... Então, você lembra deste comentário? É ele, Apocalipse, do Grant R. Osborne, comentário exegético de Apocalipse. Um comentário, pessoal, sem comentários, literalmente. Um ótimo comentário bíblico de um pastor, o quê? Pentecostal. Isso que é muito interessante. O Grant Osborne é pentecostal. A gente já viu esse comentário no canal. Mas, pastor, não é isso que a gente quer exatamente. Ele é o primeiro que a Vida Nova lançou da coleção de comentário exegético. E agora está lançando esse daqui. Dessa vez da autoria do Gordon DeFee. Olha, eu vou dizer para vocês que é um pentecostal que até hoje me ajuda assim de uma maneira especialíssima no estudo da palavra de Deus. Tá? Isso prova que não é porque o cara é pentecostal que ele deve ser esquecido, porque esse cara aqui é extraordinário. Gordon DeFee, tá? Vamos falar um pouco sobre ele. O Gordon DeFee, ele é PhD pela University of Southern California. É professor emérito de estudos do Novo Testamento na Regent College em Vancouver, no Canadá. Disciplina que também lecionou na Wheaton College e no Gordon Conwell Theological Seminary. Fee é um dos organizadores da série de comentários New International Commentary on the New Testament e autor de várias obras, entre elas Entendes o que Lês, Manual de Exegese Bíblica e Paulo, o Espírito e o Povo de Deus, publicados pela Vida Nova, que também publica esse comentário. Então a gente está falando de um cara que não é aquele pseudo-pastor que usava bigode e não usa mais, que jura que refutou o calvinismo. Cara, umas coisas que eu não sei se eu rio, se eu choro de tão ridículo. Bom, esse é um pastor na qual nós podemos ouvir, que nós devemos ouvir, porque ele é um cara que ele conhece a parte teológica. E o comentário é dele, então a gente já sabe que vem coisa boa. Vamos dar uma olhada direitinho nesse material. Bom, encadernação em capa dura, não se esperava outra coisa de uma obra desse tipo. É uma obra robusta, olha o tamanho da criança, tá? Então... ele tem, com 1.133 páginas, pessoal, ele não é um comentário menor. Ele é maior, inclusive,
inclusive, que o seu antecessor, que é o de Apocalipse do Grant. Então a gente abrindo, ó, capa dura simples, tá? Não é capa PU, ou seja, não é uma obra que você vai ficar desfilando na igreja para mostrar que tem, viu? Ó, 1 Coríntios, Gordon Defy, 1 Coríntios, tradução do Márcio Lourenço Redondo, editora Vida Nova, comentário exegético. Aqui para o N. Kreis com apreço. Aqui todo o sumário. E você vê que, olha, ele vem em detalhe, olha, por exemplo aqui, ó, comida sacrificada a ídolos, vai do 8.1 ao 11.1, certo? Então nós temos aqui. Então vamos lá, o fundamento da conduta cristã, amor e não conhecimento, 8.1, 13, tá aqui. Aí, o caminho do amor e o caminho do conhecimento, 8.1 a 3. Conteúdo do caminho do conhecimento, 8.4 a 6. O critério do cuidado pelos irmãos na fé, 8.7 a 13. Tá vendo? Ele é bem detalhado. Aí fala, mas ele não é versículo por versículo, pastor. Eu quero um versículo por versículo. Pra quê? Pra facilitar você a criar fantásticas fábricas de heresia, para falar que tu é o ouro de Ofir, que tu é o centro do coração de Deus. Aqui, por exemplo, a 8, 4 a 6, você vai ver todos os versículos, só que você vai tratar de todo o contexto. Ó. Comida sacrificada a ídolos vai do 8.1 ao 11.1. Só que, olha, o fundamento da conduta cristã, amor e não conhecimento, do 8.1 a 13, olha, ele é dividido em 3 partes. Então, ó, comida sacrificada a ídolos é dividido em 1, 2, 3 partes. Uma das partes é o fundamento da cultura cristã, amor e não conhecimento, que também é dividido em 3 partes. Ou seja, vai te explicar, pode ficar sossegado, é extremamente detalhado o conteúdo desse material. Eu quero ver quando eu não sei nem se eu vou estar aqui no planeta Terra ainda, quando todas as obras dessa coleção forem editadas pela Vida Nova, mas eu quero ter, porque, pessoal, vai ser extraordinário, tá? Ó, bibliografia, índice de passagens bíblicas, índice de fontes extra-bíblicas antigas, índice remissivo, tá? Mais prefácio da série Comentário Exegético, aqui explica como saiu a série. Prefácio à primeira edição em língua inglesa. Prefácio do autor à edição revisada em inglesa. Prefácio do autor à primeira edição da língua inglesa. Reduções gráficas, ó, A21 Almeida 21, AB Anchor Bible, ACQ American Church Quarterly, ADG adjetivo, ADV advérbio, AGJU, aí tá em alemão, me desculpe, mas tá querendo demais. HNTC, Harper's New Testament Commentaries, HNT, Handbook, Zoom, New, de novo o alemão, reduções. Ó, introdução a 1 Coríntios. O livro começa com uma introdução a 1 Coríntios. Então, ó, a cidade e sua população. Ou seja, vai dar um contexto histórico para você entender a mensagem, pessoal. Isso é muito importante, muito interessante. O que acontece com qualquer outro documento do Novo Testamento, aliás, mais do que na maioria deles, os diversos fatores sociológicos, econômicos e religiosos que formam o ambiente da cidade de Corinto têm profunda influência na maneira de entender as cartas de Paulo à igreja dali. Sua localização estratégica como guardiã do istmo de 5.950 metros, que ligava Peloponeso ao continente e separava os golfos sarônicos e de Corinto, lhe assegurou uma história longa e célebre. E aqui você sempre vai ter nota, ó, está situada em uma elevação na entrada sul do istmo, a cerca de 3,2 quilômetros do Golfo de Corinto, e no sopé do Acrocorinto, o qual tem 575 metros de altura. Para descrições da cidade, veja Estrabão, Geografia, tá? Escrito em cerca de 7 a.C. Pausânias, descrição da Grécia do livro. Olha, ou seja, tem toda uma bibliografia aqui, tá? Ela controlava tanto o tráfego comercial terrestre quanto o comércio entre a Itália e a Ásia, o qual, na maioria das vezes, considerava mais seguro e mais prático usar essa rota por terra do que dar a volta pelo Peloponeso, ao 2 aqui. Conforme Estrabão, Geografia 8.6.20, Corinto é chamada de rica por causa de seu comércio, pois está situada no istmo que controla 2 portos, dos quais um, Cancreia, leva diretamente para a Ásia e o outro, Lequeu, para a Itália, e isso facilita o intercâmbio de mercadorias dos 2 países que estão tão distantes um do outro. Também as taxas sobre o que era exportado e importado por terra Peloponeso fluíam para
os que detinham as chaves, Loeb, 4, 189, 91. A história da cidade se divide basicamente em duas partes. Como cidade-estado grega, ela floresceu tanto antes quanto depois da Era Dourada de Atenas, século V a.C. Mas como líder da Liga Acaia em meados do século II a.C., a cidade entrou em conflito com Roma e foi destruída pelo cônsul romano Lúcio Múmio em 146 a.C. O local permaneceu sem atividade durante 100 anos até que Júlio César a refundou em 44 a.C. como colônia romana. Aliás, o latim foi a língua oficial da cidade até bem depois da época de Paulo. Veja Murphy O'Connor, Corinth, página 5. Provavelmente houve um duplo motivo para essa refundação. Em primeiro lugar, a sua localização estratégica para o comércio, descrita por Estrabão, tornou sua refundação praticamente inevitável. Estavam presentes aí todos os ingredientes necessários para um rápido crescimento econômico, a defesa natural do Acrocorinto, o suprimento adequado de águas de fontes, o intercâmbio com Roma, o domínio dos dois portos para o comércio entre o Oriente e o Ocidente e o controle dos jogos istmicos, que eram muito próximos em importância das Olimpíadas, e ele dá indicação para ver o comentário em outro lugar, de 9, 24 e 27. Cara, olha só, uma coisa que ninguém... Os jogos istmicos eram muito próximos em importância às Olimpíadas, né? Que coisa interessante. E aí continua, vamos dar uma andada. A igreja e seu apóstolo, problema. Nossa primeira carta aos Coríntios é uma resposta circunstancial e ad hoc à situação que havia se desenvolvido na igreja de Corinto no período entre a época que Paulo saiu da cidade em algum momento em 51 a 52 DC, 13. Essa é uma das poucas datas do Novo Testamento identificadas com segurança, a partir da qual se chega a maioria das datas paulinas. Sabemos disso em virtude da inscrição de Galho, veja a discussão de Murphy O'Connor em Corinto, e das referências em Atos 18:12 que colocam Paulo e Galho em Corinto em algum momento entre 50 e 52. E a composição de nossa carta há cerca de 3 anos depois. A dificuldade em identificar a natureza dessa situação é intrínseca ao texto. Em resposta às informações recebidas, 1:11, 5:1, 11:18, ou a carta vinda de Coríntios, conforme 7:1, Paulo trata de pelo menos 11 assuntos importantes diversos, até pouco díspares, 10 dos quais dizem respeito ao comportamento. Apenas a questão da ressurreição dos mortos, conforme o capítulo 15, é essencialmente teológica. E mesmo nesse caso, ele conclui as duas sessões principalmente com advertências e imperativos éticos. Mas em cada caso, sua preocupação maior é a posição teológica por trás do comportamento. A uma distância tão grande da carta, nossa dificuldade tríplice, descobrir a relação, se de fato existe alguma que vários itens têm entre si, determinar o relacionamento da comunidade com Paulo e identificar quais influências, posições na teologia coríntia, permitiam que eles não apenas adotassem tal comportamento, mas também defendessem o direito de adotá-lo. O que ocasionou 1 Coríntios? Algumas questões de crítica textual, contribuições teológicas. Olha, isso tudo é só introdução, tá bom? Partindo da introdução, a gente vem para texto, exposições e notas. Introdução 1 a 9, resposta a informações recebidas 1 a 10, 6 a 20, resposta à carta aos Coríntios 7:1, 16 a 12, assuntos finais 16, 13, 24. Então, introdução 1 a 9. Como a gente já sabe, no quadro a gente tem uma entrada. Quase todas as cartas do período greco-romano começam com a saudação tríplice, nome do autor para o destinatário, cumprimentos. Com grande frequência, o item seguinte da carta era uma ação de graças ou uma oração aos deuses pela saúde ou bem-estar do destinatário. As cartas de Paulo seguem essa forma padrão. No entanto, em suas mãos, até mesmo esses detalhes formais são tocados pelo Evangelho de modo que se tornam inconfundivelmente cristãos. Então, saudação 1 a 3 e ação de graças 1, 4 a 9. Então, aqui ele dá uma explicação. Aqui a gente tem sempre uma explicação. A gente vem, 1 a 3... As duas cartas anteriores de Paulo, 1 e 2 Tessalonicenses, detalham pouco as 3 partes da saudação. Com os detalhamentos da saudação dessa carta, Paulo inicia um hábito que manterá até o fim da vida. Em cada caso, os detalhamentos refletem, direta ou indiretamente, muitos dos assuntos que serão tratados na própria carta. Mesmo no momento em que se dirige formalmente à igreja na saudação, a mente de Paulo está trabalhando nas seríssimas questões comportamentais teológicas na pauta.
exegese e exposição. Aqui a gente tem a passagem estudada. Aí a gente começa, 1 versículo 1. As duas cartas aos Tessalonicenses começam simplesmente com Paulo e Silvano a Timóteo. Aqui um cooperador, nosso irmão Sóstenes, se junta a Paulo. Mas antes de acrescentar o nome de Sóstenes ao seu, ele afirma que ele mesmo é chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Essa sequência nas palavras quase certamente exclui a possibilidade de Sóstenes ser um apóstolo, mas a razão de Paulo inserir aqui a referência ao seu chamado é outra. Os coríntios são uma igreja em conflito com o seu fundador. Eles o estão julgando, 4, 1 a 5, e examinando no que diz respeito ao seu apostolado, 9, 1 a 23. Mais tarde, 4 a 15 e 9, 1 a 2, ele apresentará mais evidências de seu apostolado. Ele fundou a igreja, viu o Senhor ressuscitado, mas visto que essa igreja está questionando esse apostolado, ele começa afirmando para sua origem divina. Visto que normalmente essa afirmação seria completamente desnecessária, veja 1 e 2 Tessalonicenses, Filipenses e Filemon, e tendo em vista a grande tensão entre eles e Paulo, parece improvável que em Corinto não tenham reparado nessa ênfase. 1, 2. B. Ação de graças. Tá vendo? Então nós temos o quê? Ação de graças. 1, 4 a 9. Capítulo 1, versículos 4 a 9. Sempre indicando aqui, tá vendo? A gente já viu introdução, saudação. Agora estamos onde? Na ação de graças. Tem uma mãozinha marcando aqui. Então, aqui é o aqui é o trecho, aqui trata do trecho, uma explicação. Aí exegese, exposição, que a gente tem a passagem propriamente dita, e aí começa. Capítulo 1, versículo 4, 1, versículo 5. Então, a gente consegue ver versículo por versículo, mas obriga você a estudar, você estudando em trechos, ele separa os trechos, os blocos, ele vai desmembrando os blocos e você é obrigado a navegar pelo contexto. 1:7, 1:8, 1:9, e aí a gente vem em outra questão. Então a gente terminou a introdução, de 1 a 9. Agora a gente vem resposta a informações recebidas, 1:10, 6:20. Resposta a informações recebidas, aqui a explicação. Aí a gente divide a resposta, tá vendo? A gente viu a resposta, que é um tema majoritário, a gente vem um subtema, uma igreja dividida internamente e contra Paulo, 1:10, 4:21. Então a gente vai começar esse trecho 1:10 a 4:21, uma explicação geral, que essa explicação muitas vezes não é curta, vocês estão vendo. E aí a gente vem, o problema, divisão em torno de líderes por causa de sabedoria, 1, de 10 a 17. Exegese e exposição, e a gente começa propriamente os versos. Olha, a loucura de Deus e a pregação de Paulo. Exegese e exposição. Aqui a gente pode ver que, olha, tem os textos explicando, P46, aqui sobre a crítica textual, ou seja, os termos que são usados nos textos. Então a gente vai ver coisa aqui sobre o sinaítico, sobre o Vaticanos, aqui as passagens em grego. A gente vai ter muita coisa útil nas notas. Então você que tem esse comentário, por favor, tá? Use e abuse, beba muito das notas aqui, que vai ajudar muito você a entender todas as questões, tá? Não pensem que vai ter muitos fogos de artifício nessa obra, que nós não vamos ter. É uma obra bem tradicional, é texto praticamente. Sobre ter relações com prostitutas, capítulo 6, de 12 a 20. Não se sabe exatamente como essa seção se relaciona com o texto imediatamente precedente. A imoralidade sexual também estava no topo da lista anterior de vícios, 9 e 10, a qual também incluiu adultério. Ao que parece, esses assuntos continuam em proeminência. Depois de insistir no capítulo 5 que os crentes de Coríntios se afastassem do seu meio homens incestuosos, um caso em que tinham fracassado por não terem julgado corretamente, Paulo voltou a atenção para mais um caso em que fracassaram por não terem julgado corretamente. O caso de 2 irmãos que foram aos tribunais pagãos em busca de julgamento, 6, 1 a 11. Mas ele ainda não acabou de tratar questões de moralidade sexual. Inesperadamente, ele volta à questão quando que agora o assunto específico é bem diferente. 2 palavras dominam o presente argumento: porneia, imoralidade sexual, e soma, corpo. E 2 frases indicam especificamente que o problema envolve as 2 coisas. O corpo não foi feito para imoralidade sexual. Versículo 13, parte C. Quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo. Verso 18c. Mas a preocupação de Paulo não é com a porneia
porneia em geral. Na conclusão do primeiro parágrafo, versículo 15 e 17, ele defende que não se pode tomar os membros de Cristo e uni-los a uma prostituta, deixando implícito aqui que está se tratando dessa expressão especificamente de porneia, ao que parece. Olha isso, ó. Aí vem exegese, exposição, 6:12, 6:13 e 14. Aqui a gente já está em 11, no capítulo 11, versos 17 a 34. Ó. Seria respostas à carta dos Coríntios. Ó, casamentos e assuntos correlatos já foi. Comida sacrificada a ídolos. Mulheres e homens no culto. Aí a gente cai em abusos contra a ceia do Senhor. 11, 17 e 34 que está marcado aqui. Então aqui a gente já pode ver, ó, abusos contra a ceia do Senhor. 11, 17 a 34. Ó. Paulo agora se ocupa de um segundo abuso no culto cristão. Divisões por ocasiões da ceia do Senhor, resultantes de fatores sociológicos, verso 22, ao que parece Paulo já tinha prenunciado esse assunto em sua referência anterior à mesa, na qual lembrou dos crentes de Corinto que pelo fato de todos comerem um só pão, eles formavam um único corpo de Cristo. Suas divisões à mesa mostram ser mentira a unidade que a participação comum deles no pão visa proclamar e dessa maneira ratificar. Esse assunto é o único caso na segunda parte da carta, capítulo 7:16, sobre o qual há certeza de que não há uma resposta à carta deles. Isso significa, que assim como na primeira parte, capítulos 1 e 6, recebemos mais informações do próprio Paulo sobre a natureza do abuso, porque ele diz aos coríntios aquilo que sabe a respeito. Que o nível de emprego da retórica também é mais como na primeira parte, em que ele discordou fortemente daquilo que havia ouvido. Assim, em contraste marcante com o texto imediatamente precedente, versos 2 a 16, aqui ele volta à retórica mordaz, verso 22, até mesmo com ameaça e apelo, verso 28 e 34. Ao mesmo tempo, ele tenta fazer com que abandonem um comportamento totalmente inaceitável em favor de um comportamento que está mais de acordo tanto com o evangelho em si, quanto com a comunhão que são proclamadas nessa refeição. Notas adicionais. Essa é mais uma passagem, o que é compreensível, tem recebido muita atenção dos estudiosos nos últimos 25 anos, assim como no caso de outros textos. O problema, abuso contra os menos privilegiados, capítulo 11, 17 a 22. Esse parágrafo introdutório que no meio protestante é lido poucas vezes, o que é compreensível no culto da ceia, irrompe como uma força retórica inexistente no argumento imediatamente anterior. A ideia básica de Paulo é peculiar: abordar os coríntios com aquilo que ele sabe sobre o abuso que praticam em sua refeição comum, na qual a ceia do Senhor também é comida. E com essa própria retórica, iniciar sua resposta a essa questão. E conteúdo do parágrafo gira em torno de 3 ideias-chave ou grupos de palavras: reunir-se, comer, divisões entre vocês. Quando se reúnem para comer a ceia do Senhor, em vez de estarem reunidos, pessoal, vocês concordam que isso daqui não podia ser mais atual para a igreja de hoje? A palavra de Deus é perfeita e viva, porque quem se esquece das panelinhas na igreja? Cansei de estar em ministérios onde o pastor às vezes na ceia falava: juntem-se em grupos para tomar a ceia junto. Ia sempre as panelinhas juntas e o pessoal novo na igreja ficava boiando, sabe? Ou dentro da igreja, as panelinhas na igreja. Se trata disso. Na ceia, aqueles que se achavam superiores aos outros se juntavam em grupos e deixavam outros de fora, outros de lado. Ou seja, esse comentário é fenomenal. Pelo visto, toca na ferida, né? A diversidade na Trindade e os dons. E sobre os dons do Espírito e ser povo do Espírito. 12, 1 a 14, 40. Ó. A gente está aqui, ó. Tá vendo? Ó a mãozinha aqui, ó. Nesse subponto aqui, ó. E sobre os dons do Espírito e ser povo do Espírito. Exegese, exposição. O critério, Jesus é o Senhor. A necessidade de diversidade. A diversidade na Trindade e os dons. O corpo, diversidade na unanimidade. A dupla aplicação da metáfora. Aqui já está, 12:22, 12:26. De novo o fato da diversidade. O caminho mais excelente. A necessidade do amor. A natureza do amor. O amor nunca acaba, mas onde houver profecias, elas cessarão. Onde houver línguas, elas serão licenciadas. Onde houver conhecimento, ele passará. Pois sabemos em parte e profetizamos em parte, mas quando vier
vier o que é completo, aquilo que é em parte desaparecerá. Então aqui é a passagem para estudo e aí vem o estudo. Aqui já estamos em A Ressurreição dos Crentes, 15, 1 a 58. O fundamento a ressurreição, 15, 1 a 11. Aqui 15, 1, 2. Tem casos que não vai estar apenas um versículo, pessoal, mas vai estar um conjunto de versículos, tá? Para analisar. Porque um está correlacionado ao outro. 15, 3a, 15, 3b, muitas vezes o versículo é quebrado em várias partes. Pastor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não. A Bíblia não é dividida em capítulo e versículo. Ela é um texto corrido. Isso que vocês têm que entender. Então, sim, capítulo e versículo é uma coisa útil para você achar aquele ponto. Agora você tem que entender que o significado vem do bloco do texto e não apenas de capítulo e versículo. 15, 3, B, sim, A5. É um comentário bem completo. 15, 6, 15, 7, 15, 19, 15, 23, 24. Argumentos ad hominem a favor da ressurreição. Exegese e exposição aqui, 16, 1. Planos de viagem de Paulo e Timóteo, 16, 5, 11. Sobre a ida de Apolo, 16, 12. Assuntos finais, 16, 12, 13, 24. Exortações finais, a gente está aqui. Saudações finais. E aí a gente começa aqui com uma bibliografia do que ele utilizou para escrever essa obra. Outras obras importantes, ou seja, não é só a bibliografia principal. Artigos e periódicos e capítulos de livros. E aqui índice das passagens bíblicas. E esse foi o comentário exegético do Gordon D. Fee. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse review. Foi o comentário de 1 Coríntios do Gordon Fee, um material que não ficou abaixo do seu antecessor, que foi o comentário de Apocalipse do Grant Osborne. Olha, um material muito bom que eu indico para você, sendo reformado ou sendo pentecostal, eu recomendo esse material para vocês. Então vamos lá, esse lançamento da editora Vida Nova. Espero que vocês tenham gostado do review. Outra coisa, quer saber como montar a tua biblioteca cristã? Quais são os livros imprescindíveis para a tua biblioteca cristã? Aqui na descrição tem um link, clica, você vai lá, tem o link para você baixar os nossos e-books gratuitos e nós temos o e-book Dicas de Leitura, onde nós temos o que não pode faltar na tua biblioteca para você caminhar com Deus. Entra lá, usa esse link que está na descrição, você vai gostar muito. Então, até a semana que vem com mais review, se Deus quiser.